Alô? Uma espinha na testa aqui. Tem maquiado aqui na testa. Filha, vai estar com uma espinha na testa. Opa, peraí. Hoje a live é com o Áureo. E aí, Bruno, tudo Grande bom? Áureo! Mas que Tudo prazer falar com certo? você, cara. Eu Pô, tô prazer é todo viciado meu, cara. Obrigado. no seu podcast, eu tô ouvindo ele direto, já tô no 12º aqui. Só tem um problema, cara. Você pronuncia as coisas bem demais, cara. Sua pronúncia é muito boa. Francês, alemão. Eu vou falar aqui tudo errado, cara. Vou passar Ah, o pessoal vergonha da aqui. letra, pro pessoal da letras é obrigação, né, Bruno? Cara, o seu podcast é uma pérola. Eu estou usando várias coisas que você fala nas minhas aulas, está me Pô, ajudando obrigado. muito. Além de eu tirar uma de intelectual, eu fico. Cara, sinceramente, Áureo, não é para puxar seu saco, não, mas o podcast de literatura viral é fantástico, cara. É a maneira com que você Pô, fala, obrigado. é divertido, é engraçado. Você já deve estar bombando aí com ele. E. Não, tô bem contente, cara. Tô bem contente porque eu já tinha o plano de fazer o podcast há muito tempo, pelo menos uns 2 anos. E eu só comecei por causa do corona, cara, porque sabe aquele plano que você empurra com a barriga, assim? Aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer porque o que eu tenho para dizer é ter alguma relevância, né? Então ele é novinho, no fim das contas, ele tem aí os seus 4 meses, mas estou muito Ah, não feliz, cara. Obrigado, sabia. obrigado. Eu achava que tinha mais tempo, cara, seu podcast. Não, no início, assim, no início eu comecei a produzir um monte, né? Comecei a gravar, daí mandei pros amigos, então os primeiros episódios saíram assim, sei lá, no primeiro mês saiu 10 episódios, sabe? E aí depois agora eu tô aí tentando manter o ritmo, né? Que tá difícil que eu tô escrevendo doutorado também, né? Falta 4 meses para eu acabar. Pois é, Mas aí estamos cara. indo, cara. Tô muito. E vem cá, deixa eu te perguntar, né? Eu sou médico, eu dou aula em 2 faculdades e eu vi que você tem uma. O seu foco na literatura, talvez a sua tese de doutorado tenha a ver com a descrição de algo da medicina, não é? Eu trabalho dentro desse campo das humanidades médicas, né? Essa mistura de ciências humanas e de medicina. Só que eu trabalho mais com a história da medicina, claramente, né? Eu não sou da área da saúde, né? Então eu estudo muito a história, mas dessa perspectiva mais artística, de história cultural e tal. E aí o que eu estudo é o impacto cultural das epidemias de cólera, né? Porque a cólera Olha foi a só. grande doença do século XIX, né? A grande pandemia do século XIX. Foram 5 pandemias em 1800 e mais 2 no século XX, né? Então elas causaram um impacto mental, um impacto, né, na mentalidade que é muito profunda, né? O desenvolvimento do Sim. sistema de esgotos, por exemplo, está relacionado ao cólera e tal. Então eu estudo tudo isso e misturo isso com arte e tal. Então é divertido, cara, é Cara, divertido. não, e para mim, por exemplo, se eu for lembrar de cólera, o que eu estudei de cólera na minha vida, claro que foi uma pincelada muito rápida do que a Índia passou com a cólera, enfim, com o cólera, Uhum, a questão da Guerra do Paraguai, se não me engano, que houve a questão da uhum. infecção dos rios. Foi a Guerra do Paraguai mesmo? Sim, 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 sim. Ela E adora hoje. guerras, né? A cólera seguia todos os exércitos, né? Porque sendo oro Não, fecal, né? e hoje, por exemplo, eu falo de cólera muito rápido numa aula de diarreia, dando um exemplo de diarreia secretória. Porque poucas infecções na Sim, medicina, o sujeito evacua 20 litros, né? sim, Então, exato. num dia. Então, as Exato, macas, exato. eu lembro das macas da época do cólera, que tinha um furo, que o paciente ficava deitado com o bumbum ali no buraco para poder Uhum. tirar aquela água de arroz, que é a diarreia, né? Sim, sim, Então, sim. ouvir o seu podcast é um negócio que dá corpo que a gente estuda, sabe? Eu tava ali Pô, que estudando, legal, cara. eu vou andando de bicicleta e ouvindo o seu podcast, e eu vou meio que Uhum. preenchendo com cor tudo isso. E Uhum. obrigado por você ter aceitado falar comigo, né? Ô, cara, um E, prazer, uma honra. Obrigado, bicho. e aí, a primeira pergunta que eu te faço nesse contexto, né? A ideia foi falar da imagem do médico nos últimos 200 anos. Eu não sei porque que eu botei Sim. 200 anos. Podia ter sido 300, eu não sei. Eu falei 200 anos porque foi, foi o número que veio na Não, minha mas 200 cabeça. anos mas tu escolheu bem 200 anos, né? Porque a transição da forma como a gente vai olhar no médico, né? Já vai ser alterado ao longo desse processo, né? É no século XIX
que a nossa ideia de o que é a medicina e para que ela serve muda radicalmente, né? E muda para melhor, né? Tanto que hoje a medicina é certamente a profissão mais prestigiosa, né? E a que é mais respeitada pela sociedade. Só que não era assim, né? Não era assim antes de 1800. E isso é muito estranho. Quando a gente olha para o passado, isso é difícil de entender com os nossos olhos, né? E como é que era isso? Como é que era? Vamos tentar viajar ali o que há na literatura, por volta de 1600, tá? Você fala no seu podcast, né, do Molière, depois o Hahnemann. Eu estudei um ano de homeopatia, né, na época da graduação. Como é que era? Quem era o médico ali nessa época, de 1800 mais ou menos? Como é que ele era visto e... Tá, ok. Então, assim, é uma ótima pergunta, Bruno, é uma ótima pergunta. Basicamente, uma coisa que a gente tem que pensar é que a medicina tem muito pouco poder terapêutico antes do século XIX, porque a medicina ainda não descobriu os germes, né? Então, eles não sabem ainda de fato o que causa doenças. Então, é muito difícil você tratar, né? Toda a parte de terapia é complicada, né? Veja, a terapia era sangrar os pacientes ou tratar eles com mercúrio, que basicamente era matar os caras. Então, assim, a terapia médica muitas vezes não ajudava em nada e atrapalhava bastante, né? Às vezes acabava gerando morte do paciente mesmo. Então, por isso, o médico era tido como um charlatão, porque a eficácia de um médico em confronto com um curandeiro ou com não sei, uma bruxa, uma coletora de ervas, alguma coisa assim, não era muito mais acentuada. E, na verdade, às vezes podia ser muito pior, porque os médicos eram muito mais invasivos, né? Então, o nascimento da homeopatia, no início do século XIX, ele está completamente atrelado a essa pouca eficácia da medicina. A homeopatia surgiu como uma teoria médica séria, não era charlatanismo no início, e basicamente, como ela é muito menos invasiva, né, e usa essas técnicas de diluição de água e tal, a homeopatia, num primeiro momento, e isso está ligado ao cólera também, ela tinha taxas de sobrevivência de cólera muito maiores, mas muito maiores. Porque qual que era o tratamento normal para tratar um paciente de cólera no início do século XIX? Era fazer ele purgar mais ainda. Era fazer ele vomitar mais ainda, né? Porque a ideia é que ele consumiu algum veneno e que ele precisa vomitar esse veneno. Então a pessoa já perdeu 20 a 30% do seu peso, né, corporal com diarreia, né? Ela já está com uma desidratação extrema, e o que os médicos faziam? Faziam ela se desidratar ainda mais, né? Que é o completo oposto da terapia hoje. Então, tem um historiador da medicina que diz que a medicina do século XIX era uma forma de homicídio benevolente. Porque eu ouvi isso no seu podcast, foi o... Eu acho que é o Holmes, é um cara que tem nome de detetive, não é? Esse cara, não? Wendell Holmes é o nome dele. E você sabe que a homeopatia... Não, fala, desculpa, eu te cortei. Pode falar. Não, você sabe que a homeopatia, até hoje, né? Eu tive relação com um grande homeopata no Rio de Janeiro, eu sou carioca, então eu tive, né? Eu sou alopata, enfim, eu segui o que há de natural na formação do médico universitário, trabalhei na UFRJ com doença autoimune, trabalhei com emergência, UTI, eu tive contato com um grande homeopata do Rio. Eu percebi como é que a homeopatia dá valor à entrevista clínica. O homeopata pergunta como é que o cara bebe água. Então, se o cara bebe água devagar, se bebe água gelada, se ele está mais ativo de manhã. Então, a homeopatia pode me ensinar o interesse genuíno pelo paciente. Desculpa, Bruno. Não, e é isso. Então, eu acho que é o seguinte, a gente fica olhando para a homeopatia como se fosse um negócio que não funciona, mas, primeiro, a relação que os pacientes têm com os homeopatas é uma coisa incrível, a relação de confiança, a tal da slow medicine, que é você intervir menos. O Hahnemann foi o pai da slow medicine, porque o Hahnemann percebeu ali numa época que talvez se você fizesse menos coisa, ia ser melhor. Com certeza. Então assim, a gente tem muito para aprender. Eu acho que não só a homeopatia, eu concordo plenamente com o que tu disse, mas eu acho que outras terapias alternativas têm isso a ensinar. A gente tem que se perguntar o porquê que as pessoas buscam isso. Tá? Porque há casos, né, em que as pessoas sabem que não há cientificidade por trás, né, que algumas dessas técnicas não passam pelo processo científico. E as pessoas sabem disso. Então, é surpreendente de que, mesmo assim, elas vão buscar. E, em parte, elas buscam pensando que não é muito caro,
né? Então, assim, se não vai me matar, se no máximo não vai fazer nada, mas mal não vai fazer, né? As pessoas partem desse pressuposto. Só que uma coisa que certamente acontece é o que você acabou de mencionar. A pessoa se sente interpretada, ela se sente ouvida, ela se sente interpretada no seu contexto, então você continua sendo a pessoa que você é, e o homeopata vai levar em consideração as tuas relações sociais, a tua alimentação, o teu sono. Então, tudo isso vai na contramão do que a medicina tem vivido nos últimos aí 30, 40, 50 anos, né? Esse processo de desumanização, né? De massificação. E que é muito, muito triste às vezes, né? Porque a medicina lida com pessoas que muitas vezes estão no seu pior estado de maior vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade física, psíquica e vulnerabilidade social com as pessoas que a circundam também, né? Então esse é justamente o momento que as pessoas precisam de apoio, não só o apoio medicamentoso, né? Mas o apoio em todas as suas esferas, né? E as outras práticas alternativas em certa medida, oferecem isso melhor do que a medicina, de modo paradoxalmente, né? Porque a terapia, certamente, a terapia da medicina científica é infinitamente mais eficaz. Quanto a isso, não há dúvida. Mas há essas questões psicológicas, sociais, de integridade psíquica e moral, que tem um peso enorme, né? Nisso há algo a ser aprendido, certamente, né? E é justamente isso que levou a homeopatia, que surgiu como uma coisa minoritária no século XIX, a explodir. Verdadeiramente, em 40 anos, ela virou uma teoria super aceita e tem essa aceitação muito popular que ela tem até hoje, né? E em grande medida por causa dos hospitais ligados ao cólera, né? Porque as taxas de morte nos hospitais de cólera da medicina tradicional, que não era científica ainda, né? E da medicina homeopática, era muito melhor na homeopática. E isso é real, não é uma manipulação dos dados e tal, então é um dado muito, muito curioso, né? E tudo isso acaba... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Então esse é o que eu ia dizer, só para terminar a ideia anterior lá dos médicos, né? É que o médico é visto como um charlatão justamente nesse contexto em que ele cobra caro para entregar um treco que é inferior, né? Então, assim, a gente vê, na cultura, a gente vê às vezes... em caricaturas, por exemplo, o paciente super magrinho e sem dinheiro, vivendo na miséria, e aí o médico super gordo e com um saco de dinheiro do lado, e o paciente, uma das recomendações é que o paciente não pode comer, por exemplo, daí o médico comendo uma torta enorme. Então você vê essas caricaturas ligadas com a cólera no século XIX, na Inglaterra especialmente, mas no século XVII, 1600 e pouco, você vê o Molière, por exemplo, né, o grande comediógrafo francês. Ele trata de médicos como a figura principal em 4 das suas peças, né? Então não é pouca coisa, né? E em todas elas ele tira sarro. Em todas elas o médico A minha preferida é uma que, até onde eu sei, não está traduzido, que se chama Le Médecin Malgré Lui. Então é o médico contra a vontade, ou o médico não obstante a si próprio, alguma coisa assim. E basicamente o que acontece é que a mulher e o marido se odeiam, ele é um lenhador, e o senhor feudal está passando muito mal e precisa de um médico. E aí ele manda os seus vassalos procurarem um médico, e a mulher diz para os vassalos, meu marido é médico, mas ele sempre, se você perguntar, ele vai dizer que ele não é. Então vocês espancam ele, e aí ele vai admitir. Porque ela quer que o marido tome uma coça, né? E é exatamente o que acontece. Eles dão uma surra no marido, ele acaba confessando que é médico, o que não é, né? É uma mentira. Levam ele até o senhor feudal, e quando ele chega lá, ele descobre que é fácil ser médico, que em meia hora ele aprendeu tudo que tem para aprender e que ele pode ficar rico. Então ele resolve que ele vai continuar sendo médico para o resto da carreira. Então isso já mostra para a gente como as pessoas em 1600, e veja que o Molière está produzindo para a elite cultural, né? Para uma aristocracia e tal. Então isso demonstra como eles olhavam para essa prática. E a peça é muito divertida, fica a dica aí. Essa e o Doente Imaginário, que também é fascinante, né? E é interessante, né, Auro? Porque quando você pega a história da medicina, todo aluno de medicina hoje, ele tem a sensação que ele está no auge da medicina. E que ele está num momento onde era impossível viver daquela maneira em outras épocas. Então ele acha que tudo se desenrolou de uma forma horizontal e que acabou no progresso, como se o progresso fosse como se o Hipócrates, beleza, o Hipócrates é nosso pai, mas cara, ele é bem antigão, né? Então, como se hoje, então, nós sabemos, e a gente está vivendo hoje um momento onde, por exemplo, ninguém sabe o que faz com o coronavírus, né? Então, a história ela tem esse negócio
dentro da medicina, isso é contado como se fosse progressiva e rumo ao momento atual, que é o máximo. Mas na literatura, quando você pega, e você vai pegando alguns momentos, né? Eu peguei, por exemplo, o livro Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que eu adoro esse livro, eu estava relendo ele agora, e tem um trecho que, lá para 1900, eu até acho que eu te mandei esse inbox. Me mandou, eu não sabia, cara, eu adorei. Uma moça jovem não poderia ir ao médico e nem ao dentista. Isso aí era considerado coisas para mulheres não honradas, né? Como que o corpo seria tocado? E no livro, depois eu peguei na internet para ver, antigamente, meninas virgens, elas iam com a mãe no médico, tinha um boneco do lado, e o médico ia palpando o boneco e perguntando para a menina se a dor era ali, né? Então, a literatura consegue, né? Então, a minha pergunta para você é qual que é o papel da literatura na construção do imaginário? Porque eu acho que a linguagem técnica, ela emburrece, de certa maneira, porque você tenta colocar naquele mundo de linguagem técnica e abstrata e você não olha para trás e descreve o mundo como ele era. Então, qual que você acha que é importante para um aluno técnico igual do médico, ter acesso ao que você estuda, né? A literatura. O que é a literatura, então, de verdade? Nossa, maravilhoso. Sim, um comentário muito, muito fértil, Bruno. Eu vou segregar ele em umas 2 ou 3 partes, assim. A primeira coisa, eu só queria comentar no negócio que tu disse, que eu achei muito inteligente, que é essa visão de ver a história como, digamos assim, o suprassumo é o presente, né? A gente vive o maior momento do progresso da história, e em história, essa visão a gente chama de uma história teleológica, né? Teleos quer dizer fim em grego, então é como se tudo culminasse no presente, né? É como se as outras pessoas fossem, os outros momentos históricos fossem imanentemente inferiores a gente. E a gente vê isso muitas vezes nas histórias da medicina, elas muitas vezes têm um problema, que elas, com grande frequência, 90% dos casos, são escritas por médicos. E isso é um problema, né? Porque os médicos não conhecem as teorias da história, ou não estudaram as metodologias históricas com profundidade, e isso às vezes pode gerar alguns problemas metodológicos. E um dos problemas é justamente esse, considerar que o presente é imanentemente superior ao que veio antes. E é por isso que muitas vezes a gente vê as histórias da medicina ridicularizando as pessoas do passado como se elas fossem estúpidas. Mas não é bem o caso, é que se você não tem microscópio, se você não tem laboratório, como é que você vai saber, né, que é uma bactéria, né? Então eles não sabiam, não é porque eles eram burros, mas porque muitas das estruturas que permitem que a gente saiba hoje não podiam existir naqueles contextos históricos ainda, né? Então esse comentário eu acho muito inteligente e eu, para responder a tua pergunta, as ciências humanas, né, não só a literatura ou a arte, mas a história, a filosofia e tal, vão trazer uma ótica diferente sobre isso. Até as ciências que nem sempre são catalogadas como ciências humanas, como a antropologia, né? Então a antropologia da saúde, a antropologia médica, é uma área muito grande, né, desde os anos 70 e tal. E isso alguns países colocam como ciências sociais, mas estaria dentro desse grande apanhado que pode trabalhar em conjunto com as ciências da saúde, justamente para oferecer para as pessoas essas novas visões, né, do que era um passado que nem era tão remoto assim, né? Até 1940 não existiam antibióticos. Quer dizer, tem gente cujos avós nasceram antes. A minha avó nasceu em 39. Então, assim, quando a minha avó nasceu, não existiam antibióticos, cara. Isso é muito doido a gente pensar, né? Né? Então, assim, muitos dos nossos pais, às vezes, uma geração distante ou duas, não foram vacinados contra a varíola, por exemplo, né? E pegaram varíola naturalmente, coisa que hoje, né, a varíola foi extinta nos anos 70. Então, que é um dos grandes triunfos da medicina, certamente, né? Um dos grandes progressos, e é uma coisa que deve ser muito celebrada, é justamente a erradicação da varíola. Então, essa ideia de que a gente vive o maior momento, o melhor de todos, ela pode levar a becos sem saída. E eu posso dar 2 exemplos. O primeiro, você já mencionou, né, Bruno? Que é o fato de... Eu dou um pouco de risada, porque as pessoas ficam, meu Deus, o corona veio do nada. Na realidade, eu falo assim, cara, os especialistas falavam disso pelo menos desde 1991. Já faz 30 anos que tem gente gritando, vai dar ruim, vai dar ruim. Ninguém queria ouvir. Então, assim, para o campo, não é novidade nenhuma. Na realidade, eu até acho que demorou para chegar e até acho que a gente tem que cair de joelhos e dar graças a Deus que o corona só tem uma taxa de mortalidade tão baixa, né? Porque se fosse ebola, ia ser 88%, se fosse, né? Então...
E isso me faz me divertir, assim, eu tenho um grande respeito pelo Harari, por exemplo, né, pelo Sapiens, Aham. e etc. Eu gosto muito dessas vertentes que combinam ciências biológicas e ciências humanas. Mas eu me divirto um pouco com esses comentários que dizem que a gente passou da era das doenças epidêmicas, que agora é tudo doença crônica. Cara, doença crônica para quem? Para quem? Porque a cólera, vou falar da minha especialidade, né? A cólera, que é uma doença tão fácil de tratar, que a gente entende em todas as suas minúcias, que é super fácil de prevenir, basta construir esgoto, né? Essa doença, e quando as pessoas pegam cólera, a gente tem umas 5 vacinas diferentes, né? Quando as pessoas pegam cólera, é super fácil tratar elas com reidratação. E ainda assim, no ano, não passado, ano retrasado, 2018, 140 mil pessoas morreram de cólera. Cara, isso é inaceitável. 140 mil pessoas morreram de cólera, mais de 1 milhão de mortes de malária. Então veja que as epidemias acabaram para quem? Acabaram para os ricos, supostamente, mas É. não para os pobres, certamente, né? Então, primeiro, eu acho uma grande hipocrisia esse discurso de dizer que a gente vive a era da doença crônica. Não, não é assim. Não é assim na China, não é assim na Índia, não é assim no Brasil, né? 30% do Brasil não tem acesso a esgoto, então não é bem por aí. E o corona veio para escancarar isso na cara da ciência mesmo, né? Para mostrar como a gente tem um instrumento muito poderoso, porque a gente já fez em pouco tempo avanços muito grandes, né? Então talvez a gente tenha aí, né, em tempo recorde de vacinação e etc. Então é muito legal, uma coisa que é inaudita em relação a outros períodos da história. Só que esse nosso processo científico talvez não necessariamente leve, de fato, a um progresso material. E um ótimo exemplo são as bactérias resistentes a antibióticos, né? Uhum. Esse é o verdadeiro desafio do futuro, né? Junto com a mudança climática, as bactérias resistentes a antibióticos é que são muito problemáticas, né? A gente já tem uma vertente foi encontrada em Madagascar em 2017 de variante de peste, por exemplo, que era resistente a antibióticos, né? Ou Porra. a tuberculose, Então, assim, Não, é bastante assustador, né? E não, as não taxas começa de não, cara. Pera crescimento. aí. Tá bom o coronavírus, não vem falar de peste de novo, não. Pelo amor de Deus. Tem gente que faz previsões bem apocalípticas, assim, que daqui a 50 anos talvez elas tenham crescido o suficiente para a gente ter 15, 20 milhões de mortes ao ano por causa de bactérias como a tuberculose. Então é muito curioso porque esse grande triunfo da medicina presente pode ser revertido, na verdade, né? E nesse caso, bactérias resistentes a antibióticos, isso está ligado ao uso excessivo de antibióticos, né? O uso fora de contexto, Sim. o uso não controlado. Então seria muito louco, porque é uma evolução dentro desse mundo microscópico, de certa forma induzido pelo ser humano, né? Então Uhum. é muito curioso, assim, é fascinante por causa disso. E é nesse contexto que como são seres humanos que fazem isso, e seres humanos são seres meio imprevisíveis, né, cara? As ciências humanas têm a colaborar por causa disso, né? Porque elas ajudam a gente pensar a coisa em contexto, não só com elementos biomédicos. Porque os elementos biomédicos são muito importantes, são centrais, óbvio, só que existem essas outras coisas aí que não são tão marginais assim, né? Porque não adianta você ter vacina se as pessoas não tomam, né? E por que as É. pessoas não queriam tomar vacina no Rio de Janeiro no início do século XX? Por causa exatamente do que você falou. Era um absurdo eu ter que mostrar o meu braço para um desconhecido, para minha senhora tomar uma injeção. Absurdo, né? Então é uma sensibilidade cultural que impede uma campanha de saúde pública, né? E é por isso que essa aliança funciona muito bem, eu acho, na minha opinião. E tem esse negócio da varíola que você falou, né? Tem aquele livro clássico do Jorge Amado, que é Capitão de Areia, que Sim, fala da bexiga. lindíssimo. Que, porra, os Uhum. meninos estão lá, de repente aparece uma bexiga, o menino ele é tirado do ambiente dele, vai para um cemitério de gente viva, né? E aí eu tenho uma Sim. história pessoal, que um grande professor que eu tive, ele falou, ele contou uma vez assim, porque meu pai era médico, esse professor deve ter quase 70 anos. Então o pai dele Uhum. não é vivo, mas vamos lá, clinicava há 70 anos, mais ou menos. Ele falou que uma vez Uhum. foi ver um paciente em casa, quando entrou no quarto era um paciente cheio de vesícula. Poderia ser catapora, né? Mas na Uhum. hora ele olhou assim, fechou a porta e saiu. E falou, olha, posso estar diante de um caso de varíola. Então a gente, Uhum. esse medo que a gente tem, por exemplo, hoje do coronavírus, o medo, né? Isso é algo que a medicina traz isso. Você ter medo. E Uhum. aí o outro assunto que eu queria puxar de você também, que eu acho interessante pra caramba,
Eu não sei se você conhece hoje os 4 temperamentos que o Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra, trouxe pra gente. O padre Paulo Ricardo também fala no contexto dos 4 temperamentos do cristão, e várias outras pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito. Você vai conhecer, porque, na verdade, isso tá em voga agora. Sanguíneo, aquilo? Tem muito médico, Auro, muito médico, fazendo curso dos 4 temperamentos. Eu tenho um amigo querido, que é o Luiz Henrique, que é psicólogo, filósofo, que é um cara brilhante. Vou te passar a página dele para você ver. E se fala dos 4 temperamentos. Só que quando você vai pensar em 4 temperamentos, você está falando de uma teoria hipocrática. Sim, antes de Cristo. Isso, exatamente, tem 2.500 anos isso. E aí eu queria te perguntar o que foi isso, né, na história da medicina, a questão dos 4 temperamentos, e como é que isso se perpetua ao longo da literatura. Porque você pega, por exemplo, o Machado de Assis, o próprio Dostoiévski, você vê que os personagens, às vezes, eles associam de uma maneira muito sutil aos problemas dos miasmas, né? Então, às vezes, ele fala assim, poxa, o cara tem uma explosão de raiva. Você pega, às vezes, o Machado de Assis, que ele é um cara que descreve a mediocridade, de modo geral, né? Então, tem um cara que tem uma explosão... tem um cara que tem uma explosão de raiva. Ele vai lá e associa essa explosão de raiva a um tipo do temperamento, a um tipo de humor. E, na verdade, isso aí se perpetua até hoje, ou seja, hoje, em 2020, tem curso sobre temperamento, e a teoria vem, e aí eu te pergunto, né? Dessa história de miasma, de temperamento, como é que, da onde vem isso? E você vê isso na literatura até hoje? Enfim. Demais. Uma ótima pergunta, Bruno. Sim, essa é uma teoria da antiga Grécia, né? Que já é pré-hipocrática, na verdade, né? A gente tem que lembrar que o Hipócrates, a gente se refere a ele como uma pessoa, mas na verdade o corpus hipocrático a gente consegue reconhecer pelo menos 14 mãos diferentes, né? Então, os textos do Hipócrates foram escritos ao longo de mais de 300 anos, então assim, não tem como ser uma única pessoa, né? Então, é mais de uma dezena, com certeza, e provavelmente seria mais de 20, 30 pessoas. Então, na verdade, acontecia que eram vários pesquisadores diferentes. Tipo Homero, sei lá, que ninguém sabe, né? Exatamente. E essa coisa é meio comum dos textos da antiguidade, né? Na tradição indiana, da medicina ayurveda, o Sushruta, que é um médico equivalente ao Hipócrates, que é mais ou menos contemporâneo, também, provavelmente não era uma pessoa só, mas era um apunhado de pessoas. E essa teoria já data dessa época aí, dos filósofos pré-socráticos e tal. E, basicamente, eles observam que existem líquidos dentro do corpo humano, né? Sangue, quando uma pessoa, às vezes, bilis, né? E aí eles começam a dar nomes para esses líquidos usando a palavra grega, que vai gerar humor, né? Então, quando a gente fala em bom humor e mau humor, ou uma pessoa bem-humorada, a gente acha que é o Hipócrates que pegou a palavra humor, né? Existe essa ideia de a palavra humor significando um líquido dentro do corpo humano. Mas, na verdade, a relação é ao contrário. A palavra humor, ela está ligada à medicina, significa líquido, e aí depois é que ela passa a significar, ter um sentido metafórico de estar de bom humor e estar de mau humor, né? Então, basicamente, o que eles acham é que existem 4 líquidos dentro do corpo, e esses líquidos, quando eles estão em harmonia, né, indo nos lugares certos, nas quantidades certas, interagindo da forma certa, a pessoa tem saúde. Quando esses humores estão em desequilíbrio, aí o Hipócrates hipotiza que é aí que surge a doença. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque para o Hipócrates e para toda a tradição da medicina até 1800, só existe uma doença, né? Toda doença ela pode se manifestar com vários sintomas, e febre, vômito, diarreia, não sei o quê, só que no fim das contas o problema é sempre o mesmo. Os humores não estão equilibrados. Você tem que equilibrar os humores, né? E aí, como você tem esses 4 humores que têm que estar equilibrados, né? Ele pode desequilibrar para cada lado, né? Então, se você tem sangue demais, você é sanguíneo. Se você tem bilis negra demais, você é melancólico. Então, e aí qual que é o traço da melancolia, né? Melancolia é como eles chamavam a depressão, basicamente, né? Então, o melancólico, ele gosta de dormir muito, ele não quer, ele é um pouco apático, ele não reage muito. Enquanto que o sanguíneo, não. O sanguíneo já é bravo, o sanguíneo é violento, ele é combativo e etc. Então, o que acontece é que, por causa do tipo de diagnóstico que os médicos vão usar, né, para determinar qual é o humor que está desequilibrado, eles vão ter que levar a pessoa em consideração, a família da pessoa, o que ela come, o que ela dorme. Então, nesse momento,
a prática da medicina é muito próxima à prática da medicina homeopática, por exemplo. Ela é holística, Sim. né? Ela envolve todas as esferas do paciente, né? E aí leva também o caráter, leva também a índole de cada um em consideração, né? E é por isso que isso começa a ser usado de forma mais metafórica, né? Ah, não, eu sou uma pessoa mais sanguínea, eu sou uma pessoa mais melancólica, né? E aí começa a surgir essa coisa como se fosse um signo, como se fosse signo do zodíaco, né? O que é você? Uhum. Você é fleumático? Você é, né? É. E aí as pessoas começam, isso gera identidades com as quais as pessoas se identificam, assim. E isso acaba, assim, criando relações com os signos zodiacais mesmo, assim. Às vezes você vê caricaturas, ou imagens, desculpa, em manuscritos medievais, por exemplo, em que você vê uma pessoa que é tipo o centro do mundo, pensem nos desenhos do Da Vinci, tipo assim, né, o homem vitruviano, né, os braços e as pernas abertas. Então, às vezes você vê aquela imagem de uma pessoa no meio do mundo, e aí dividida em 4, porque são os 4 humores, e aí cada humor está ligado a 3 símbolos do zodíaco, né? Então você tem os 12 símbolos do zodíaco. E isso revela pra gente uma outra coisa que você tocou também, Bruno, que é essa concepção de que não existe para o Hipócrates uma verdadeira contradição entre explicação natural e explicação sobrenatural, metafísica, né? O Hipócrates, ele não é religioso na hora de explicar as coisas, né? Então, quando ele vai falar da epilepsia, que é o exemplo mais famoso, né? Que era considerada a doença dos deuses pelos gregos, né? Ele diz, não é uma doença como todas as outras, é causada por fatores naturais. Mas não há um problema, não há necessariamente um enorme problema em você pensar que, sei lá, Júpiter tem uma influência nos teus humores. E isso faz sentido, porque a Lua influencia as marés, não influencia? Então, eles observam que o mundo muda, os ciclos mudam de acordo com as ações da Lua, do Sol, posição dos astros. Isso é importante para a agricultura, isso é importante para a migração dos animais. Portanto, já que os humores são líquidos, se o oceano tem marés, faz sentido que o líquido também, interno do corpo, também varie de acordo com a Lua, né? E, portanto, os astros influenciam os líquidos, é lógico, né? E, portanto, a posição das estrelas influencia a tua saúde, né? E assim existe sim uma conexão científica, algo indireta, né? Mas entre os astros e o teu estado de saúde. Que pra gente, olhando para os nossos olhos, a gente fala assim, cara, eu não acredito que os médicos se preocupavam com a posição dos astros. Mas para a teoria da época, que estava errada, tá? Que estava errada, mas para a teoria da época isso fazia todo sentido, isso era plenamente racional, né? Então essa é a coisa. E o que não significa, só para não dar uma impressão falsa, quando eu digo que a teoria estava errada, não significa que necessariamente a prática fosse uma droga, né? Muitas vezes o poder curativo podia funcionar numa boa, tá? Os chás que eles davam para o estômago podiam funcionar assim e tal. Eles só explicavam o porquê isso funciona de forma que não era correta, não era factualmente correta como a gente sabe hoje, né? É interessante, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Sándor Márai. Ele eu não sei se ele é tcheco, mas enfim, ele tem um livro chamado As Brasas. Húngaro, sei lá. Ele tem um livro chamado também Memórias de um Burguês, alguma coisa assim. E, cara, a capacidade descritiva dele, assim, eu sempre falo com os alunos, eu falo, se você conseguir descrever o seu paciente da maneira que o Sándor Márai descreve a sala da casa dele, porque ele descreve o prédio que ele morava, aí tinha um escritório de contabilidade embaixo, depois ele descreve um funeral. Ele descreve o funeral de um jeito tão bonito que eu fiquei com vontade de morrer, cara. Eu falei assim, eu quero morrer. Se o meu funeral foi igual a esse, eu quero morrer, porque... E ele fala, inclusive, que era a sensação da época. Então, um problema que eu acho da medicina, porque não tem nada mais emburrecedor que a linguagem técnica, né? Você querer descrever... Quando você descreve, por exemplo, falta de ar como dispneia, o único objetivo de eu falar isso é para um cara no Japão entender que eu estou falando da mesma coisa e para alguém daqui a 200 anos olhar aquilo e saber do que eu estou falando, né? Se eu falar assim, tá passando um mal do caramba, sabe? Enfim, o cara no Japão não entende, enfim. Como é que foi para você tentar entrar no mundo da medicina vendo a medicina pela linguagem literária e ter um apanhado histórico da medicina? Você fala de humanidades médicas.
Eu não sei se você tem essa noção de como a medicina é ensinada nas faculdades, mas o quanto que as humanidades médicas, que a literatura em torno da medicina pode acrescentar para o imaginário de um jovem estudante, entendeu? Porque você tem um curso disso também. Isso que eu queria saber. Não, uma ótima pergunta, Bruno. Um primeiro comentário sobre a linguagem técnica aí. Eu concordo contigo que existe um sobreuso, né? Existe o hábito dos médicos de insistirem em demasia sobre a linguagem técnica. Ela é importante, é claro que ela é importante, né? Se você está lá operando, né, e você tem que usar um termo técnico, imagina se a equipe não consegue se comunicar, eu é que não quero ser o paciente. Então, assim, tem que existir, né? Tem que existir essa linguagem técnica, tem que existir lá dispneia para justamente existir essa comunicação e não existirem dúvidas, né? Então, a linguagem técnica em qualquer área, né? Na literatura, na medicina, no direito, elas são usadas justamente para que existe uma certa população de iniciados, né, que conhecem aqueles termos, então eles sabem muito bem o que eles significam, e eles não mudam, né? E quando eles mudam porque alguma entidade oficial decretou, a partir de agora, tal termo, né? Então essa regulação sobre a linguagem, ela é importante, só que ela tem contextos, né? E o caso é que a medicina é certamente a mais prestigiosa de todas as profissões, eu não tenho a mínima dúvida disso, e muitos médicos se acostumaram com isso e exigem serem tratados dessa forma em absolutamente todos os contextos, né? Então, às vezes, veja, eu sou doutorando, né? Falta 4 meses para eu ser doutor também. Eu falo 6 línguas, eu estudei grego e latim na universidade, e mesmo assim, cara, eu conheço grego, eu morei na Grécia, inclusive, sabe? E quando eu vou no médico, eles me surpreendem com os termos gregos e já tomei baile de médico saindo da consulta, você não sabe nem direito o que você tem, né? Porque existe na minha opinião, um esforço de certos profissionais, obviamente não todos, né? Mas de alguns profissionais para mostrar esse abismo que existe entre eles e você, para reforçar a própria autoridade a partir da linguagem. E eu acho que, assim, tem que existir um nível de maior preocupação dos profissionais da saúde, mas também da sociedade como um todo, para entender que a autoridade do médico não está baseada sobre isso, né? Não é no usar meia dúzia de palavra bonita que o médico é o melhor médico. Na minha opinião, ele é um pior médico, porque a parte da comunicação é indispensável. O que adianta você dar o remédio certo para o teu paciente se ele não entendeu o que ele tem? Se ele não entendeu, ele não vai tomar, ele não vai colaborar com você, se ele não estiver convencido do que ele tem que fazer. Então, a medicina não pode tratar as pessoas como se elas fossem coisas, né? O processo é muito melhor para todo mundo, para profissionais e para pacientes, se existir uma comunicação melhor. Então, eu acho que o uso inteligente da linguagem técnica é essencial nesse sentido, como tu mesmo falou. E eu me divirto muito, só com uma anedota, Bruno, porque eu morei na Grécia, né, 6 meses, então tenho vários amigos gregos e tal. E a coisa que quando você aprende grego, você se sente super culto, assim, porque as coisas em grego, elas têm nomes meio óbvios, assim. Tipo, saída. Saída em grego é êxodos. Aí você fala, porra, êxodos, é claro que tem que ser saída, né? Ou bola em grego é esfera. É claro que é esfera. Então, assim, você fala, vou bater uma bolinha, você usa a palavra esfera, né? Então, tem essas coisas. O sol é ilios, que é o que dá hélio, né? Então, as palavras em grego, em português, elas são super cultas, mas em grego, dispneia é uma palavra do dia a dia, uma palavra como todas as outras, entendeu? Então, é muito curioso, porque a medicina em grego, os termos técnicos em grego são a coisa mais comum do mundo. Tipo assim, sei lá, ele tá cheio de água, sabe? Esses nomes super bonitos para dizer barriga d'água, ou para dizer... em grego é a transliteração literal, assim, sabe? Olha. Então, essa é uma coisa muito, muito curiosa. Qual que era a segunda parte da pergunta? Acabei me perdendo, Bruno. Não, da importância da literatura, porque a literatura ela te cobra um malabarismo com as palavras, um conhecimento da língua, para você descrever a realidade da forma que ela é, né? Então, quando eu estou com um paciente na minha frente, eu quero... O que eu cobro do meu aluno, por exemplo, é que ele descreva aquilo ali como se fosse um livro de literatura, porque eu quero que ele entenda a vida, a narrativa. E a narrativa não pode vir da linguagem técnica, entendeu? Tem que vir da literatura. Sim. Não tem jeito. Sim. Eu acho que esse uso criativo da linguagem, muita gente acha que literatura boa é falar difícil, né? Porque é normal, né? A gente abre lá
no ensino médio, a gente estuda José de Alencar, aí você abre e lê o Iracema lá, verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da Carnaúba. Você fica assim, cara, né? A gente fica meio perdido. Você vê os Lusíadas, os primeiros 18 versos do Lusíadas são uma frase toda invertida. Então existe essa ideia de que literatura é falar difícil, mas não é nem um pouco por aí, né? A literatura é você buscar trabalhar a forma como você apresenta a mensagem, o formato da mensagem, né? Então, o Fernando Pessoa, ele tem um pequeno texto em que ele fala sobre o que é fazer poesia, né? E ele diz que uma das melhores exemplos que ele já viu foi uma criança de 4 anos de idade que ele viu cair no chão e quando ela levanta, ao invés de ela dizer quero chorar, ela diz tenho vontade de lágrimas. E aí, na opinião do Pessoa, a pessoa fala isso é poesia, tenho vontade de lágrimas, é poesia. E é justamente isso. Muitas vezes a literatura busca expressar uma coisa banal, cotidiana até, só que como ela faz isso com uma linguagem um pouco diferente, ela atinge a gente perde essa noção da banalidade de uma coisa, né? E a gente consegue olhar para ela por um novo ângulo, né? Isso é verdade da poesia, isso é verdade do teatro, mas isso é especialmente verdade da prosa, dos romances, né? Então você mencionou o Sándor Márai, né? Ele é um grande romancista, né? Justamente porque existe essa forma em que a gente lê um romance é uma história, né? Em que você tem um personagem principal com o qual você vai se identificar, por oposição ou por semelhança, né? Então você lê o Harry Potter, né? Você fala, pô, eu gosto desse cara, ou eu odeio esse cara, mas você continua lendo, tipo, sei lá, quando você lê um livro sobre um serial killer, alguma coisa assim. Então esse é o princípio de funcionamento de como as histórias atraem a gente. Só que o que a literatura vai fazer? Ela apresenta pra gente um mundo hipotético, né? Em que a gente vai conseguir fazer coisas que no mundo real a gente não consegue saber. Eu não sei como é ver o mundo a partir da tua cabeça, né? Eu só consigo ver o mundo a partir da minha cabeça, né? Então a gente está isolado, cada um dentro de si próprio, de certa forma. Só que quando eu abro o livro, eu consigo ver o mundo através dos olhos do Harry Potter, ou eu consigo ficar brincando de imaginar, poxa, e se eu fosse um cavalo, como é que seria ver o mundo? E daí você tem histórias lá que falam de cavalos, e daí você lê aquilo, então a literatura acaba se revelando dessa forma como um pequeno treinamento de empatia, de imaginar o que as outras pessoas veem, como elas se sentem, como elas reagem às coisas. Entender, seres humanos são criaturas bizarras, né? Eles são muito estranhos, né? E é muito difícil a gente entender o que está rolando na cabeça das outras pessoas, né? Na vida social, a gente fica assim, fazendo isso o tempo inteiro, né? Por que ele disse isso? Por que ela me olhou daquele jeito? Será que ela quer não sei o quê? Será que ele busca tal coisa? O que essa pessoa espera de mim? A gente fica se perguntando isso o tempo inteiro. O que a gente está fazendo? Vamos lembrar, peraí. E vamos lembrar que Cristo falou amai-vos uns aos outros. Ele não falou entendei-vos uns aos outros, né? Ele sabe que não ia dar certo se fosse todo mundo tem que se entender. Não é assim. Você tem que amar e pronto. Exatamente. Exatamente, porque o entender é difícil, né, cara? É difícil. E a literatura permite que a gente treine isso. Ela permite que a gente, num ambiente controlado, né, você consegue ficar matutando, e aí você discute com as pessoas. Pô, você leu tal livro lá, ou você viu tal filme, o que tu acha que aconteceu lá? O que tu acha dessa pessoa? Tu acha que esse comportamento é aceitável? Pô, eu não gostei, cara. Então, o que acontece eu não sei como sei lá, pular de um avião de paraquedas e sair metralhando no Vietnã. Mas eu vi isso várias vezes em filmes, né? Então isso me ajuda a pensar em uma situação com a qual eu nunca me deparei e provavelmente nunca vou me deparar, né? E a literatura, em alguns contextos, como os da medicina, isso pode ser uma arma muito valiosa, né? Porque ela vai oferecer ao estudante, e não só, né, ao médico de longa carreira, material para refletir sobre o que ele vai encontrar e sobre o que ele já encontrou, né? Porque, cara, a medicina lida com coisas, não só a medicina, né? Todas as ciências da saúde, a enfermagem, terapia ocupacional e tal, lida com momentos muito importantes das vidas das pessoas, né? E às vezes grandes dilemas éticos se colocam, né? E você tem que decidir, ou é esse ou é aquele, quem que eu salvo, né? E nesse momento, uma reflexão um pouco mais refinada de antropologia, de filosofia, de história, pode ajudar e muito, né? Então a literatura, as artes e todas as ciências humanas têm certamente muito a contribuir. E eu fico muito feliz de ver que desde os anos 70 a bioética cresceu muito, né? Mas especialmente nos últimos 20 anos as humanidades médicas estão vindo com força, justamente porque
essa comodificação chegou num nível que já não é muito mais aceitável, né? E a gente vê isso também através dos grandes ataques da ciência, né, cara? Cara, que sentido Sim. faz, no meio da pandemia, hospitais serem atacados, velho? Não faz sentido nenhum, bicho, né? Então, isso só é possível em um contexto em que a medicina e a ciência, de modo geral, está desacreditada. E ela está desacreditada por causa de muitos fatores, né? Mas um deles talvez seja esse, o fato de que as ciências da saúde acabam falhando com muitas pessoas no momento em que elas mais precisam, né? E o mundo virtual, né? Você vê, por exemplo, eu te conheci por causa de um aluno, de um médico que me mandou para eu ouvir. Tem um aluno meu que está fazendo o seu curso. Né? E aí legal, cara. Não, a primeira vez que ele me mandou, eu falei, cara, que negócio maneiro, mas eu estava envolvido com outras coisas e não vi. Depois me mandaram de novo, falei, vou parar para ver. Aí, cara, comecei a escutar, assim, quando que eu ia ter acesso, se não fosse o Instagram, o Spotify, enfim, ao seu mundo, né? Que está estudando humanidade médica, que está se dedicando a sua vida para isso. Então, esse mundo digital hoje em dia, e a pandemia, eu acho que ela deu uma acelerada nisso, né? Porque permite uma conversa assim, né? São coisas que eu sempre quis ter. E talvez uma conversa de uma hora entre nós seja mais valiosa do que, sei lá, 5 anos de questões que eu ia ter na minha cabeça, de assuntos que eu ia buscar, dar uma acelerada, né? Então, os 12 podcasts que eu já ouvi seu, cara, aquilo ali me deu uma luz para procurar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu peguei o Alienista do Machado de Assis para ler, empolgado com o seu podcast, cara. Eu falei, pô, vou ler esse livro, tem tempo que eu não leio. Então, assim, aí a pergunta que eu te faço em relação ao médico, né? A gente tem aí médicos autores, né? Enfim, como todas as profissões. Sim. Mas Pois é, em que momento, cara, da história que o médico deixa de ser o charlatão e começa a ocupar uma posição de intelectual até perigosa? Porque hoje, por exemplo, você pega um médico que é muito bom em medicina e pergunta uma questão política, que ele não sabe nada. Então, hoje você tem essa questão da autoridade cruzada. Então, você tem lá, pô, não, porque o doutor falando de tal é médico do Sírio-Libanês. O que você acha aí do efeito estufa? Aí o cara vai e fala, entendeu? Quando que o médico passa na história a assumir uma posição de intelectual que não necessariamente ele é? Ele pode ser um técnico muito bom. Quando é que isso aí... Quando que isso muda? Há muitos fatores, né, Bruno? Muitos fatores. Um primeiro, que é talvez um dos mais importantes, na Idade Média, quando surgem as universidades na Europa, né, já existiam outros centros de estudo na Índia, no Marrocos, que no duro são universidades também, tá? Mas eu estou pensando aqui especificamente na Europa. Na Idade Média, você só tem um título, né? Você vai para a universidade, você segue uma ordem, né? Não existe um curso para você escolher exatamente. Você segue uma ordem de coisas, isso inclui também medicina, mas também inclui matemática, várias outras coisas, e depois, quando você se forma doutor de filosofia, que é o que o nosso PhD quer dizer. PH é o de filosofar, e o D é doctor, né? Então, é doutor de filosofia. E é muito curioso porque esse doutor de filosofia, na realidade, era um matemático, né? E podia ser também um médico. Então, conforme a ciência vai se desenvolvendo, a partir da Revolução Científica, em 1500, 1600, 1700, as universidades começam a se especializar mais e mais, né? Mas ainda assim, no século XIX, em 1800, você tem áreas do conhecimento que elas são próximas o suficiente para que a gente tenha essas imagens desses pesquisadores que escreveram sobre geologia, sobre biologia, sobre medicina, né? A gente ainda tem isso, né? Em 1800. Mas logo essa coisa desaparece, né? Então, um primeiro estágio é essa especialização um pouco maior, que vai acontecer ao longo do século XVIII, né? 1700, ao longo do Iluminismo. No século XIX, a cólera vai dar um grande impulso nessa coisa toda, porque ninguém entendia o que era cólera, o que causava cólera, como tratar não tinha também, só que uma coisa era clara, que existia alguma relação com a água e que ela matava mais os pobres, né? Então, por causa disso, e que existia uma relação com sujeira especificamente. Então, o que acontece é que eles achavam que era o fedor do lixo, da urina, das fezes, que geravam doenças, né, o que eles chamavam de miasmas, e isso não é exatamente o caso. Isso tem a ver, mas está errado no duro, né? Só que isso fez eles fazerem a coisa certa, que é prevenção. Construíram esgotos, passaram a limpar, passaram a recolher lixo, tomar banho, né? Então toda a ideia de higiene
primeiro pública e depois higiene pessoal, surge a partir de 1830, tá? E começa a se implementar de fato em 1860, mais ou menos. Então é muito, muito louco também, porque a gente imagina na nossa cabeça que primeiro vem a higiene pessoal e depois vem a higiene pública. Mas, na verdade, na história aconteceu o contrário. Primeiro veio a higiene pública e depois as pessoas passaram a achar que, já que a cidade é limpinha, então eu também tenho que ser limpinho. É muito louco essa inversão, né? Olha só. E a história mostra isso pra gente, porque é contraintuitivo, né? Eu, pelo menos, quando eu descobri isso, eu fiquei com o queijo no chão. Assim, eu fiquei, caramba, cara, não faz sentido. Mas, quer dizer, faz todo sentido, mas eu nunca teria adivinhado. E aí, nesse momento, o que acontece é que surge o que a gente chama de um movimento sanitarista, né, nos anos 50 na Europa, 1850, 1860 na Europa, e que vai chegar no Brasil mais para o final do século, né, Oswaldo Cruz e toda essa linhagem. E os sanitaristas, o que eles vão fazer é justamente propor tratamento de água, criação de sistema de esgoto. Então, é um momento em que, para combater a doença, você tem que reestruturar toda a sociedade, né? Você tem que mudar o mapa das cidades, você tem que mudar hábito, você tem que mudar sistema educacional. E, com isso, o médico vira muito uma figura proeminente em todos os campos, porque a pandemia ela afeta a economia, o corona está mostrando isso, né? Então, você tem que ter um médico ajudando na tomada de decisões, se vai fazer acordo com não sei quem, se vai fazer quarentena ou não vai fazer quarentena, se vai parar a produção ou não vai. Tudo isso o médico começa a ter uma voz. Então ele tem uma voz na política externa, ele tem uma voz na política econômica, ele tem voz em tudo. E aí esse é um processo que o Foucault vai chamar de medicalização, né? O processo que transforma o médico nessa figura central sobre a qual todo o resto da sociedade ao redor da qual toda a sociedade vai se estruturar. Esse é um segundo fator e talvez o mais importante. E aí entra o golpe de misericórdia, né? Que é a Revolução Bacteriológica. Em 1860 até 1880, a gente vai ver trabalhos muito inovativos, né? Do Pasteur, do Koch, do Liebig, grandes pesquisadores. E eu estou dizendo aqui no masculino porque na sua maioria eram todos homens, as mulheres vão, nesse momento da Revolução Bacteriológica, elas vão participar um pouquinho mais para frente, mas não é que elas não tenham participado, é isso que eu quero deixar claro. E eu não gosto de chamar de revolução pasteriana, que é como a gente normalmente chama no Brasil, justamente por isso, porque o Pasteur não é o único, né? A ciência é um projeto transdisciplinar, transcultural, internacional, que envolve centenas de milhares de pessoas, se não milhões, né? E por isso não é justo que um cara leve o nome de uma coisa que é uma coisa coletiva, né? Então, por isso eu prefiro a expressão revolução bacteriológica. E o que acontece é que nesses 20 anos, a teoria dos germes se afirma, né, com base experimental. Então, eles entendem que micro-organismos, que eles gostavam de chamar de insetos invisíveis, né, eles pensavam na metáfora do inseto, que esses micro-organismos causam as doenças, né? E quando eles descobrem isso, e eles apontam o microscópio na direção certa e conseguem observar que a doença de fato é causada, não toda a doença, mas muitas delas são causadas por micro-organismos, eles começam a poder criar terapia. Porque agora você consegue criar prevenção eficaz, né? Que é o que o Lister faz, né? Jogando ácido carbólico, né? E prevenindo infecção na cirurgia, então, assim, isso vai criar uma série de terapias possíveis. A medicina vai focar muito em prevenção, porque agora eles sabem como prevenir. Eles têm como entender. Eles descobrem que a peste é disseminada através de ratos. Portanto, se eu não tenho cura para a peste, mas eu posso matar os ratos e, portanto, eu diminuo meus números de peste. E assim vai. Então, nesse momento, é que a medicina passa por um grande processo de transformação em que ela vira muito eficaz. E essa eficácia ganha o respeito da sociedade, porque agora o médico é quase que um mago, né, que consegue efetivamente curar quando ninguém mais consegue. Né? Então, essas três coisas juntas criam toda essa aura ao redor do médico, que é um legado muito, muito bonito e é justo que seja assim também, sabe? Então, às vezes é um pouco exagerado, mas que é justo Pois é o que eu falo com os alunos também, né? A medicina ela é uma mistura de profissão com sacerdócio, de certa maneira. Se você for ler a Bíblia, Sim. por exemplo, é um ato de misericórdia você ver os doentes, né? Visitar os pacientes. Sim. E a gente faz Sim. isso, né? O médico tem que fazer isso. Então eu acho que tem esse entorno do médico mesmo, né? E você vê nos últimos anos no Brasil, a gente fala de Machado de Assis, falei de Lima Barreto, enfim. Você vê nos últimos anos bons textos de literatura que tem a medicina como ponto central no Brasil e no mundo,
Você consegue ver isso? Você... Vejo. Eu acho que há muita coisa, cara. Eu vejo muita coisa muito interessante, assim. O século XX, de modo geral, se a gente for ver mais alargado, assim, ele é obcecado pela figura do médico, né? Porque como o médico, todo esse respeito, ele começa a se formar em 1860, 70, então quando chega na virada do século, é que ele está começando a chegar no seu apogeu, né? É nesse momento que o Rio vai ser reconstruído com a reforma de Pereira Passos, por exemplo, né? Uhum. E uma voz importantíssima nessa reforma é a voz do Oswaldo Cruz, que está falando em nome da ciência e da medicina, né? Então, a partir a partir da Primeira Guerra Mundial, especificamente, então dos anos 20 em diante, o médico vai aparecer, e é quase sempre homem, tá? É só mais no presente, aí, nos últimos 20 anos, que a gente vê a mulher aparecer na obra de arte como heroína, né? Mas a partir dos anos 20, 1920, o médico vira o principal em pinturas, em filmes depois, né? O personagem principal em romances, em obras e tal. Então, muitos médicos, muitos escritores são médicos, né? O Carlos Williams, o próprio Guimarães Rosa no Brasil era médico e tal, né? Então tem muito, né? O Moacir Sclia, é gigantesco, é muita gente, né? O Chekhov, né, que trabalhava como médico e produzia literatura e tal. E muitas vezes o personagem médico ele vai entrar como essa figura heróica que faz coisas heróicas que são ligadas com a medicina, como descobrir cura para doenças, como salvar pessoas. E aí existe, digamos assim, o alter ego malévolo do médico. O médico é quase sempre bonzinho. Quando tem que ser mal, daí ele não é médico, daí ele é o cientista louco. Né? Aí ele é o cientista descabelado, né? Malucão e tal. Então, quase sempre o médico entra de bonzinho, quase sempre ele é um médico que foi sanitarizado, né? Então ele não tem barba, ele tem cabelo curtinho, que é justamente essa visão que vai se moldar ao longo do século XIX, essa visão de higiene pessoal. E vai dar as séries hoje, né, cara? Muita pouca coisa mudou nesse século. Então, quando você vê hoje Plantão Médico, Grey's Anatomy, essas coisas todas, assim, elas continuam uma forma de representação do médico que já data de mais de 100 anos. Para você ver o quanto quando ela ainda é muito moderna, sabe? Então, o McIan, por exemplo, que é um escritor muito hoje inglês, né, muito cotado na literatura contemporânea, ele tem um livro em que o personagem principal é um neurocirurgião, por exemplo. Sabe? Uhum. Tem um outro cara francês que ganhou um prêmio, agora não vou lembrar que eu acho que é o Casaco Vermelho, eu acho esse francês se chama, que também é sobre um cirurgião. E é muito curioso agora que existe um interesse sempre em seguir a área mais de ponta, né? Então veja que é muito comum você ver o herói hoje ele ser um médico cirurgião e hoje em dia neurocirurgião, para ser mais, né? Porque ele trabalha com o cérebro, porque o cirurgião é visto como o homem de ação, assim, né? Como pá, ele chega, ele bate no criminoso, que é o que acontece no Grey's Anatomy, né? Às vezes eles fazem umas coisas que não tem nada a ver com medicina, né? É porque esses caras não conhecem os clínicos. O mais difícil é a clínica médica, cara. Isso aí é cirurgia, qualquer um faz. Cirurgia, você abrir lá o peito do cara. Quero ver você sentar na cadeira, ficar ouvindo história, traduzir aquilo ali e não dar remédio nenhum, o cara ficar satisfeito e dá tudo certo. Sim, aqui, sim, mas cara, eu acho divertido que nunca é assim um epidemiologista, nunca é uma coisa assim, entendeu? E você sabe que a figura, quando eu era moleque, a figura médica que mais me chamou a atenção, de verdade isso, tá? Foi de um personagem do Humberto Martins, que era médico numa novela. Olha só. Eu esqueci o nome dele. Era uma novela que ficou muito famosa na época, que tinha... Eu não lembro quem mais tinha, mas eu lembro que tinha uma cena que ele era muito humano, sabe? Então ele sofria com o paciente. Então, de certa maneira, o que eu identifiquei ali foi um cara que... Enfim, eu nem sabia se ele ganhava dinheiro com aquilo, sabe? Eu imaginava que ele estava no plantão, aí um paciente morreu, eu lembro da cena dele no corredor sentado chorando, sabe? E a gente novo, né? Eu era adolescente, eu pensava assim, a gente com a emoção na flor da pele, eu falava assim, poxa, eu quero fazer isso, sabe? Então, de certa maneira, sim. Tem esse negócio do médico, né? Do salvar a vida, de sacrificar pelo outro. Igual, por exemplo, na pandemia aí, a gente tem, cara, eu tive coronavírus, tem um monte de gente tendo coronavírus, tem pessoas que são médicos e não médicos, mas assim, o profissional da saúde está em risco, né? Sim. Aqui, e existe esse lado heróico que é muito justo, né?
Deixa eu só interromper aqui, cara, que vai finalizar. O tempo tá acabando. Eu vou fechar e abrir rapidinho. Tá, vou pegar um bolinho d'água, então eu já volto. Tá, peraí.